Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Illustrator, né? Estamos aí no nosso terceiro encontro, essa é a nossa aula 3, né? E hoje a gente vai aprender aqui, né, a gente vai aprender a salvar documentos aqui no programa, né? A gente vai aprender a exportar um projeto para diferentes extensões, né? A gente vai trabalhar com diferentes arquivos aqui, eu vou explicar a vocês, né, sobre esse processo de exportação do arquivo. Vou passar algumas dicas para vocês já iniciais aqui. Né? E a gente vai também trabalhar a manipulação de objetos, né, aqui no programa. Então vamos separar aqui alguns minutos da aula para explicar a vocês como que a gente mexe, manipula, né, edita, transforma, altera, né, os nossos objetos aí na nossa artboard, que não esqueçam essa parte branca aqui, tá? Que a gente constrói a peça gráfica. Então vamos lá, né? Inicialmente, tá, minha gente? Vamos falar aqui de salvar documentos. Então, na aula anterior eu falei para vocês sobre as pranchetas, né? Que ou artboard, você pode usar essa nomenclatura, né, que são essas partes brancas. Então, aqui eu estou com um artboard. Né, eu vou, né, só criar aqui outra. Né, quando você quiser criar uma artboard, a gente tem uma ferramenta para isso aqui, né, que é essa aqui, tá? Ou você clica lá, né, dá um Shift O que você vai chegar aqui, tá? Então, eu estou aqui, né? Quero criar uma prancheta nova para mim. Dá um Shift O aí, tá? E ó, você pode colocar o dedo no Alt, né? E assim como no Photoshop você duplica uma camada lá, né? Você pode ó, colocar o dedo no Alt, clicar com o mouse em cima e arrastar, né? Que ele vai criar uma cópia daquela artboard ali, né? No caso, você vai conseguir uma outra prancheta aqui, né? Então, vamos deixar essas duas pranchetas aqui, vamos deixá-las assim, lado a lado, né? Fica melhor para a gente trabalhar aqui, uma do lado da outra, né? Então, ó, eu venho aqui, suponhamos, né, quando você está trabalhando no programa, então você está criando alguma coisa aqui, está fazendo uma vetorização, então eu vou usar essa ferramenta aqui de retângulo, que é o atalho dela, é a letra M, né? Então, ó, ativei a ferramenta de retângulo aqui, né? Então vou criar aqui alguns retângulos. O que é que acontece? Eu estou aqui com retângulos na cor branca, né? A minha ferramenta de retângulo está configurada para ter a cor branca e um contorno preto, né? Que é o que vocês estão vendo aí. Né? Mas a gente vai ter um conteúdo onde a gente vai abordar melhor essa questão de contorno e preenchimento. Não é o foco da aula de hoje, né? Mas algumas coisas que não são foco da aula de hoje, elas vão ser citadas aqui naturalmente nas aulas, né? Só que a gente vai ter aulas que a gente vai trabalhar mais especificamente em um conteúdo do programa. A questão de contorno e preenchimento, a gente vai ver isso mais para frente. Mas já adiantando para vocês de forma superficial, né? A gente tem esses dois quadradinhos aqui, ó. Quando a gente cria um objeto, um retangular, no caso aqui, né? Poderia ser um elipse também, mas quando a gente vai trabalhar objetos, ou seja, formas, né? No caso aqui, retângulo, né? O que acontece? Esses dois quadradinhos aqui, um indica o preenchimento, a cor de preenchimento, e o outro indica contorno. Isso aqui também, ó, é a mesma coisa. Esse quadradinho aqui representa esse daqui, e esse outro quadradinho aqui representa esse. Tá? Então, esse branco aqui, ó, pode ver, ó, quando a gente passa o mouse em cima, aí ele diz lá, ó, que aquilo é o preenchimento, tá vendo? Quando eu passo o mouse em cima do outro, né, ele chama de traçado.
Algumas pessoas chamam traçado, outras pessoas chamam contorno, né? Mas é tudo a mesma coisa. Traçado e contorno é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Eu passo o mouse em cima. Isso aqui, ó, é a indicação da cor do preenchimento da forma. Ou seja, a forma que eu criei aqui foi o retângulo. Então, essa forma, ela precisa de um preenchimento, né? Então, o preenchimento aqui está branco. Caso eu queira tirar esse preenchimento e deixar só contorno, né? Ou então traçado, eu posso deixar, né, só o traçado na forma. Ali, é possível, né? Então, é só para vocês entenderem, né? Então, mais para frente a gente vai ver melhor isso. Então, o que acontece? Para eu mudar essa cor aqui, né, do meu preenchimento, vou escolher uma outra cor aqui, né, só para ficar mais claro, porque a forma na cor branca e o fundo na cor branca aí fica difícil, né? Vamos mudar aqui também e colocar outra cor. Pronto. Então a gente tem essas duas cores aí. E ó, percebe lá o preenchimento, né? Que aqui a gente tem, né, o preenchimento aqui, ó. O preenchimento na cor verde e o contorno ou traçado na cor preta. Então, ó, isso aqui é o meu traçado. E aqui eu regulo em pontos, né, a espessura desse traçado. Então, com 4 pontos, ele está com essa espessura aqui. À medida que eu vou aumentando essa espessura, lá aumentando o nível dos pontos, ó, passar aqui o mouse em cima, veja, o programa ele é autoexplicativo. Ele vai dizer para você o que significa isso. Espessura do traçado. Então, toda vez que você tiver curiosidade aqui no programa, nos vários recursos que existem, né, é uma dica simples, passa o mouse em cima para você saber do que se trata aquilo ali. Você que está no início aprendendo, explorando os recursos, explorando o programa, né? Faça isso, vai lhe ajudar muito. Né? Então, quando tiver dúvida, eita, o que é isso aqui? Isso significa o quê? Deixa eu passar o mouse aqui em cima, deixa o mouse em cima por alguns segundos, não mexe no mouse e verifica o que é que vai aparecer para você ali. O programa, constantemente, ele se comunica com você aqui. Basta você saber fazer essa comunicação. Né? Então, como a gente tem também aqui, ó, nos menus, as teclas de atalho para os comandos, né, a gente tem também, quando a gente deixa o mouse em cima de alguns ícones, ele vai mostrar para a gente aqui o que representa aquele ícone ali, aquela ferramenta. Né? Então, nos painéis também isso funciona. Né? Então, ó, quando você deixa o mouse em cima e solta um pouquinho, ele já mostra para você, né, o que é aquilo ali, pelo menos a representação pelo nome, né, daquilo. Então, ó, uma vez que a gente já sabe que esse quadrado aqui representa o traçado e esse outro quadradinho aqui representa o preenchimento, já ficou mais fácil de entender isso aqui. Né? Toda vez que você estiver trabalhando com forma, se for um elipse também, se você vem aqui e abre um círculo aqui, né? Então já fica claro também isso aqui para você. Né? Então, que aqui a gente também aplica contorno. Se a gente quiser tirar esse contorno, ó, tem a opção aqui de tirar. Né? Se a gente quer o contorno, a gente põe a cor que a gente quer o contorno. No caso, essa aqui. Vou aumentar aqui, ó. Pronto, tá? E ó, ele ainda, perceba que eu estou trabalhando esse objeto, e ele ainda consegue, a gente consegue ainda inverter isso aqui, ó, tá? Trocar a cor do contorno vai para o preenchimento e a cor do preenchimento vai para o contorno, ou traçado, como queira chamar. Contorno e traçado é a mesma coisa. Tá? Então, ó, clicando nessa seta, eu inverto, eu alterno o preenchimento e o traçado, que é o Shift X. Né? Tem a tecla de atalho, eu posso fazer isso usando o Shift X também. Tá? Então, eu estou aqui, eu quero inverter esse contorno pelo preenchimento, só eu dar um Shift X aí. Ele pegou a cor do traçado, aplicou no preenchimento, e a cor do preenchimento ele aplicou no traçado, ou contorno, como você queira chamar, tá? Então, eu acho que vocês entenderam isso aí, né? Shift X, ó, já fica a dica, o primeiro atalho para vocês aí, tá? Aqui, ó, eu inverti, mas por que que não está aparecendo? Na verdade está, só que está muito... Eu não estou visualizando. Quando eu clico fora do objeto é que eu consigo visualizar aquele contorno ali.
porque ele está com a espessura fina. Então, se minha intenção é aumentar a espessura desse contorno, é só vir aqui, ó, e clicar aqui que ele vai aumentando. Se você quiser digitar algum valor aqui, né, se você quiser digitar algum valor específico aqui, ó, você digita, pode ser um valor quebrado, não precisa ser redondo, 3,5 aqui, ele vai aplicar um contorno 3,5. 1,5 aqui, ele vai aplicar também. Você dá enter. No caso, tem que selecionar o objeto. Então, minha gente, né, o que é que eu vou fazer? Ctrl Z aqui, ó, para voltar, tá? Shift Ctrl Z eu avanço, né? São os comandos iniciais. Isso é rotineiro, constantemente a gente vai precisar fazer isso aqui quando a gente estiver trabalhando. Ctrl Z aqui eu vou retroceder e Ctrl Shift Z eu vou avançar, tá? Ctrl Z eu vou retroceder, retornar no tempo, Ctrl Shift Z eu vou avançar, certo? Então, ó, beleza, faz de conta que isso aqui é uma arte, né, que a gente fez aqui. Vamos lá, vamos considerar que isso aqui é um trabalho final já, tá? Suponhamos, eu criei um flyer, criei alguma coisa aqui, alguma peça gráfica, cartão de visita, uma fachada, qualquer coisa do tipo aqui, eu vou precisar agora, uma vez que minha arte, suponhamos, está pronta, eu vou precisar salvar esse documento. Na verdade, não é salvar o documento, é exportar. Existe uma diferença entre salvar o documento e exportar o documento. Isso a gente precisa saber já de cara aqui, né? Quando eu, na medida que eu vou desenvolvendo o meu trabalho aqui, né, isso vocês já sabem, né? Já viram isso lá, pelo menos eu expliquei isso lá no conteúdo de Photoshop também. É comum. Quem trabalha com edição gráfica, né, ou edição de vídeo também, isso é uma coisa comum. A gente precisa, na medida que a gente vai construindo nosso projeto, avançando nas etapas, evoluindo no nosso projeto, na nossa peça gráfica, a gente precisa ir salvando aquele documento, que a gente sempre precisa do arquivo editável, né? Então, vacilo é não salvar na medida que você vai avançando no seu projeto, e isso é natural, vai acontecer com vocês, já aconteceu muito comigo, vai acontecer com outras pessoas também, né, com outros profissionais também, mas a dica é desenvolver o hábito. Se você desenvolve o hábito de salvar os seus documentos, à medida que você vai avançando as etapas, o que é que acontece? Você vai trabalhando de maneira mais segura e você não vai dando chance para o azar, né? Então, isso é comum, isso serve também. Você está desenvolvendo projeto para empresas, trabalhando, fechou alguns serviços com alguns clientes, né? E imagina, você faz um trabalho gráfico todo, né? Cria um conteúdo do início ao fim ali, que levou horas mas para você desenvolver, e acontecer de você não salvar o documento, né? Então, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai se frustrar e você vai frustrar o cliente também, que você não vai conseguir entregar aquilo no tempo hábil, no tempo que você fechou ali com o cliente, né? Então, é muito importante, às vezes as pessoas não dão atenção a isso, mas é muito importante desenvolver o hábito do Ctrl S. Ctrl S é salvar, S de salvar, né? Lembra que a maioria dos atalhos, muitos atalhos passam pela tecla Alt, Ctrl, Shift, né? Nesses programas. Ctrl, né, é uma tecla muito comum, muito usual nos atalhos. O Shift também e o Alt também. Então, tem muitos comandos que estão atrelados a essas três teclas aí. E às vezes algumas teclas combinadas, tanto o Shift como o Ctrl como o Alt, né? E a gente vai ter resultados diferentes para determinadas coisas. Ao longo do curso das aulas, a gente vai vendo mais coisas aqui em relação a atalhos, né? Comandos e atalhos aqui no nosso Illustrator, né? Então, façam isso, tá, minha gente? Olha só, eu vou fazer aqui o procedimento de salvar um documento, né? Então, a gente faz isso facilmente, né? Então, estou com o meu documento aqui, né? Quero salvar. Arquivo, salvar como,
ou salvar, né? Se você está salvando pela primeira vez, você pode vir aqui e salvar. Dá no mesmo, ele vai abrir o Windows Explorer ali, ó, para você escolher qual pastinha que você quer salvar do seu HD, o local que você vai armazenar aquele arquivo, né? Então, Ctrl Shift S dá no mesmo também aqui na primeira situação, porque a gente não salvou ainda nenhum arquivo, né, desse projeto. Então vamos lá, arquivo, salvar ou salvar como inicialmente. Eu vou escolher para salvar, vou criar uma pastinha aqui na área de trabalho, né? Para quem não sabe, ó, Ctrl Shift N é um atalho do Windows de informática básica, isso aqui, ó, para criar pasta. Toda vez que você quiser criar uma pasta aqui mesmo, você já cria, né? No próprio Windows Explorer aqui nessa telinha, ó, cada vez que eu dou Ctrl Shift N, eu vou criando uma nova pasta aqui, tá? E aí eu posso renomear, né? Então venho aqui, ó, só que eu vou deletar essas daqui, né? Porque pronto. Vou colocar o nome aqui, ó, aula 3. Vou salvar essa pasta com o nome de aula 3. Pronto, e vou salvar o arquivo aqui, vou botar aqui aula 3 aqui dentro e vou salvar agora. Pronto. Agora é um detalhe importante da aula, né? Então, quando você vai salvar esse documento, o Illustrator ele pergunta a você qual tipo de extensão que você quer salvar. E aqui a gente existe essas extensões aqui. Você pode salvar esse material em PDF, você pode salvar ele em Illustrator, você pode salvar ele em APS, né? Illustrator Template, né, que é praticamente a mesma coisa que SVG e SVG compactado, né? Eu não utilizo muito essas extensões aqui, essas três últimas, não é muito comum para o meu dia a dia, para o meu trabalho. Para outros designers, né, aí sim, pode ser que eles utilizem mais essas extensões aí, ou outros profissionais. Mas o mais comum para mim é isso aqui, né? Eu trabalho muito com essas três extensões aqui, mas com essas duas, né? Essa EPS eu vou explicar o que é, mas ela é muito útil também, né? Então, ó, vou salvar aqui, né? Então, veja que cada software de design gráfico, né, ele tem um arquivo, ele abre um arquivo específico, um tipo de extensão diferente. Lá no Photoshop a gente tem o PSD, que é o arquivo editável. Aqui no Illustrator, o nosso arquivo editável é AI, né? No CorelDRAW é CDR, né? A gente tem a extensão CDR, que é um outro tipo de arquivo, que ele é o arquivo editável lá do Corel, serve para você abrir aquela arte que você já criou, alterar, mexer em alguma coisa, salvar novamente, entendeu? Então, o CDR é o arquivo editável lá do Corel. O AI é o arquivo editável, a extensão de arquivo editável aqui no Illustrator. E o PSD é a extensão de arquivo editável lá no Photoshop. Tá? Então, não esqueçam disso. Toda vez que vocês quiserem salvar um documento, por segurança, salva primeiro em Illustrator, depois salva em PDF, que também é um arquivo editável. O PDF ele abre também em outros programas, né? Dependendo da maneira como você configura ele, né? Você consegue editar também lá no Photoshop através um PDF, entendeu? No Corel também você pode abrir um PDF, mas você não vai conseguir, né, alterar, mexer, mover algumas coisas. Para isso a gente tem um formato específico aqui, que é o EPS. Então o que é que acontece? Eu vou citar para vocês um exemplo muito comum aqui, que acontece que alguns gráficos, essas gráficas assim de bairro, né, elas não são, algumas, né, não é, eu falo isso por experiência própria. Algumas não são acostumadas a trabalhar com programas da Adobe, né? Então, às vezes elas não usam o Illustrator, né? Mas toda gráfica que se preze hoje em dia, ela precisa estar apta a trabalhar com todos esses programas, né? Tanto os programas da Adobe como o CorelDRAW. Mas a gente tem alguns exemplos de estabelecimentos, né, que ficam limitados ali. Ah, o cara só usa o CorelDRAW, entendeu? Então,
é muito pouco hoje em dia, dentro da gama de produtos, de programas que a gente tem, de softwares que a gente tem, a gente ir no local, imprimir alguma coisa, levar um arquivo em Illustrator e o cara só ter o Corel lá. Né? Então eu já tive assim problemas com clientes, eu já desenvolvi projetos, identidades visuais para algumas pessoas, né? E eu fiz todo porque eu trabalho com, prefiro trabalhar com os programas da Adobe, né? Então a minha prática de trabalho é mais voltada para os programas da Adobe. Né? Então, em outras palavras, o Core eu já usei, já também mexi, né? E quando tem necessidade de uma coisa ou outra, a gente vai lá no Core e faz uma coisinha ou outra assim. Mas não é meu programa padrão. Meu programa padrão para trabalho é o Illustrator, tá? E eu junto com o Photoshop, com o After Effects, com o InDesign, né? E essa mistura me rende projetos maravilhosos, né? Assim, e me poupa tempo para muita coisa. Né? Então, quando você precisar, eu vou estar aqui para vocês. Então, nesse caso dessa cliente, por exemplo, eu fiz todo o projeto para ela, né? Illustrator, logotipo, identidade visual do estabelecimento dela, né? E enviei aquilo por e-mail, né? Mandei tudo compacto, tudo, todos a gama de arquivos, né? Que foi contratado, que eu fiquei responsável por desenvolver e enviei para ela, né? E uma coisa muito comum é o cliente chegar lá na gráfica para finalizar o arquivo. Vai depender muito da gráfica que ela vai. Então, se for em algumas gráficas de bairro, né, a gente tem isso. Alguns não usam Illustrator, né? Ou às vezes o cara, por falta de conhecimento, por não ter feito um curso de Illustrator, ele está ainda lá no Corel, né? E aí ele acaba se limitando somente a CorelDRAW. E eu já vi minha cliente, por exemplo, ligar para mim e dizer, Diogo, olha, é o seguinte, eu estou aqui na gráfica e o rapaz está precisando do arquivo em CDR, né? É uma coisa muito comum. Então, o que acontece? Eu entreguei o arquivo para a cliente lá em CorelDRAW, em Illustrator. E a gráfica, para finalizar aquele projeto, tornar aquilo palpável, aquele material ali que a cliente foi lá encomendar, pode ter sido um banner, alguma coisa, pediu aquela arte em CDR a cliente. E ela imediatamente ligou para mim, e eu agora o que, é que eu faço? Eu estou aqui na gráfica e ele disse que eu preciso do arquivo aqui das camisas em CDR, da arte da camisa em CDR. Né? O treco lá, o arquivo estava em Illustrator. Né? Então, uma das coisas que a gente deve fazer, né, já pensando nesse nosso mercado brasileiro, né, e lembrando que isso foi alguns anos atrás, mas hoje em dia isso ainda vai acontecer muito. Né? O ideal, uma gráfica que se preze, ela tem que saber trabalhar, ela tem que estar apta a trabalhar com os diferentes formatos desses softwares, desses programas de design. Né? Então ela tem que ter lá o Illustrator, ela tem que ter o Corel, ela tem que ter o Photoshop, né? Ela tem que ter o InDesign e outros programas aí, né? Então, ó, o que acontece? Ela, o que é que a gente já deve fazer, né? Pensando nisso. Então a gente faz aquela arte, né? Salva ela também. Pode salvar em Illustrator, salva em PDF. PDF é o formato padrão para impressão. Toda vez que você for imprimir algo, usa a extensão PDF, que é a extensão mais indicada para impressão. É onde a gente perde menos qualidade na imagem ali final, né? E na resolução, né? E sempre procure salvar em PDF quando você for imprimir algo. E essa extensão aqui, Illustrator EPS, ela é uma extensão, tá, minha gente, que ela abre no Corel. E isso é uma coisa muito útil, porque nesse caso aí, o cara só tem Corel lá na máquina dele. Ele vai precisar editar aquele, fechar aquilo, ajustar aquele arquivo à impressão final lá na gráfica. Né? Então, o que acontece? Quando você tem o EPS, você consegue editar também lá no Corel. O Corel vai abrir esse arquivo, né, e você vai conseguir editar isso no CorelDRAW também. Então, fez uma arte no Illustrator, salva ela em aí. Se a pessoa que vai receber, o receptor daquele arquivo, vai receber aquele arquivo, ajustar, editar
Ele tem o Illustrator, ótimo, não vamos ter problema nenhum. O arquivo aí vai abrir no Illustrator dele também lá, e ele vai conseguir alterar, modificar, mexer, né, ajustar de acordo com o cliente lá, com as situações técnicas das máquinas deles lá, então, beleza. Agora, quando não, o cara só tem Corel na máquina, ou então já está acostumado a trabalhar com Corel, né? Então, ó, quando você salva o arquivo em EPS, ele vai conseguir abrir isso no Corel também. Agora, a extensão aí não abre no Corel, extensão CDR também não abre no Illustrator. Você fez uma arte lá em CDR, aí você quer abrir aqui no Illustrator, né? Então, vai ser complicado porque são programas concorrentes, né? Então, eles são programados justamente para não abrir no outro programa ali. São empresas diferentes e que disputam o mesmo mercado aí, né? Então, é isso, tá? Então, vou salvar aqui em Adobe Illustrator, né, com o nome de aula 3. Né? Então, foi lá. Aí ele vem para essa janela aqui, tá? Quando eu uso eu marco esse quadradinho aqui de usar compactação, eu acelero muito o meu tempo de salvamento aqui no software, no programa. Então, o tempo que o meu computador ele leva para salvar esse documento em Illustrator, né, em AI, vai ser muito mais rápido, né, porque eu estou usando a compactação aqui, ele está dando uma enxutada, né, e não está afetando também a questão da qualidade aqui do arquivo, né? Então, aqui é uma forma de a gente ganhar tempo aqui e deixar a nossa máquina mais leve, né? Então, só para ficar mais claro isso aqui, suponhamos que essa opção não está ativada, né? Então, o meu computador ele vai levar aqui, suponhamos, 15 segundos para salvar um documento, né? Se eu venho aqui e marco essa opção de usar compactação, meu computador vai levar 5 segundos. É só uma suposição aqui, tá? A gente acelera o tempo de salvamento, né, do nosso documento aí, tá? Então vou deixar assim e vou apertar OK, tá? Já está aqui na versão do Illustrator, que ele permite que você salve em versões anteriores do Illustrator também, né? Mas vamos deixar aqui, né, na Illustrator CC a mais atualizada aí, tá? Então, OK, beleza, já salvou aqui, tá? E vou lá na minha área de trabalho. Tá aqui, ó, minha pastinha, vou deixar aqui, aula 3, né? Então, ó, abri minha área de trabalho, abri minha pastinha, aula 3 e tá aí meu arquivo, né? Aula 3, né? Então, tá aqui, né? Se eu fechar lá meu documento, ó, vou fechar, tá? Fechei aqui, tá? E agora eu vou executar aquele arquivo lá. Então, vou executar aqui, ó. Pronto. Demorando um pouquinho para abrir. Também estou com o Photoshop aberto aqui, ó. Pronto. E ele abriu para mim aqui o documento de onde eu parei aqui, tá? Então, ó, vou dar uma dica a vocês, né? Quando? Então, a dica é a seguinte, tá? Eu vou abrir um outro arquivo aqui para explicar a vocês. Ó, suponhamos que eu vou começar um outro documento aqui do zero, né? Quando eu venho aqui, ó, e começo a acrescentar coisas, né, percebe-se um asterístico aqui, ó, tá? Esse asterístico muita gente não sabe o que é, mas ele tem um significado, tá? Isso significa que seu documento ele ainda não foi salvo, tá? Então, ó, na medida que eu vou colocando coisas aqui, ele não foi salvo. Já aqui, ó, não está aparecendo asterístico, por quê? Eu acabei de salvar ele, já está no meu computador, ele já foi para o meu HD, esse documento aqui, né? Esse aula 3. Já esse outro não, tá? Então, por isso que ele está com um asteriscozinho aqui, ó, bem miudinho, né? Mas ele significa isso, que você que você fez alterações, no caso, você está criando, começando um trabalho ali, você não salvou ainda, tá?
aqui, ó, do mesmo jeito que se eu começar a incluir novas coisas aqui, lembra que esse é o meu documento salvo, de onde eu parei aqui. Mas suponhamos, eu venho e troco isso de lugar. Ó, já vou alterar aquele documento que havia sido salvo anteriormente. Então, a partir do momento que eu venho, ó, e faço isso, ó, eu já alterei. A partir do momento que eu já alterei o que eu tinha criado, né? O software já entendeu e já marcou, colocou o asterisco lá para mim. E isso é o Illustrator me falando assim, olha, Diogo, você ainda não salvou, né, as mudanças, as modificações que você fez aí no seu projeto. Né? Então, isso é para a gente desenvolver o hábito, tá, minha gente? Tá construindo uma peça gráfica, na medida que você for avançando as etapas, não esquece de salvar, né? Porque você pode perder documentos, assim como no Photoshop, como no Corel, como em outros programas, você vai perder os documentos. Pode perder os documentos, caso venha dar uma pane de energia, um travamento na sua máquina, você chuta o cabo do estabilizador, né? Fez alguma coisa que é normal, acontece. Você está trabalhando ali, imagina, você levou horas para fazer um projeto, entregar aquilo a um cliente e por vacilo, descuido seu, não salvou aquele arquivo na sua máquina sem querer, deu um chute no estabilizador que geralmente fica no pé da gente aqui, né? Quando a gente está trabalhando, seja no ambiente de trabalho ou no seu home office, na sua casa, né? Acontece isso, já aconteceu comigo. Então, por mais que esses programas tenham recursos para recuperar documentos de onde a gente parou, né? Numa queda de energia e tal, tem vezes que não dá certo. Eu já perdi muitos documentos também. Então, isso eu já até expliquei para vocês lá nas aulas de Photoshop, mas aqui no Illustrator não é diferente. Então, esse asterístico, tá, minha gente? Ele serve para indicar isso. Então, ó, quando você vem aqui agora e dá um Ctrl S, você fez alterações. Ó, vou dar Ctrl Z aqui para a gente voltar no tempo. Ó, percebe que ele tirou o asterístico. Olha lá. Não está aparecendo mais asterisco, porque como eu voltei, eu voltei várias etapas do projeto, né? E eu cheguei na etapa que tinha sido salva, a última versão salva do projeto, que foi essa aqui. Então ele já identificou isso aqui e já tirou o asterisco, né? E disse, olha, essa versão aqui já está salva no teu PC, então não precisa se preocupar, tá? Agora, na medida que a gente vai inserindo coisas novas aqui, né, colocando coisas novas no nosso objeto, o asterisco já apareceu de novo lá. Né? Então, o asterisco ele tem esse significado, ele é um indicador, né, de que esse documento que foi salvo anteriormente, ele foi alterado. Né? E no caso, ele não foi salvo ainda com aquela alteração que você fez, tá? À medida que você vem aqui e dá um Ctrl S, ó, tá? O arquivo salvar, né? O Ctrl S. O salvar como se eu quisesse criar uma outra versão deste arquivo, né? Colocar um outro nome, coisa, mas como eu quero salvar por cima daquela cópia que já existia do arquivo, né? Então, ó, só o Ctrl S é o suficiente. Então, arquivo salvar ou Ctrl S, né? Então, ó, percebo que quando eu faço isso, ó, o asterisco acabou de ir embora, foi-se embora. Por quê? Porque ó, já está salvo. Fiz alterações e salvei. Né? Então, é isso, tá? Inicialmente, nesse conteúdo aqui de hoje, é isso que a gente está abordando. Agora, o que mais que a gente vai falar aqui? Né? Então, a gente aprendeu primeiro a salvar o documento, né? E quando você quer exportar, velho, se você quiser salvar, né? Salvar é uma coisa, exportar é outra, tá? Então, salvar eu posso salvar em PDF. Então, vamos lá, vamos salvar isso aqui em PDF também. Vamos deixar com o mesmo nome, aula 3, só que na versão PDF. Pronto. Tá lá na mesma pastinha, né? Então, ele abre aqui, tá? O padrão do Illustrator. Um padrão muito utilizado para impressão, que o arquivo ele fica leve e com qualidade para impressão profissional. Esse PDF X1A, né, que é um arquivo muito utilizado nas gráficas online. Né? Gráfico online, para quem não sabe, são sites, né, de grandes gráficos que rodam materiais para gráficas pequenas, entendeu? Para cidadão comum, né? Então, a gente tem a gráfica print, tem a 360 imprimir, a gente tem várias gráficas
e eu já utilizei muitos serviços de gráficas online e elas funcionam com 5 dias. Tem a Atual Card também, que é uma outra gráfica lá do Paraná. Então, com 5 dias o produto chega ali na sua casa, tá? Então, custa nada eu vim aqui agora para dar dica a vocês, né? Então, não é fazendo propaganda não, porque eu não ganho nada dessas gráficas aí, tá? Mas é só para compartilhar com vocês aí, caso vocês queiram um cartão de visita num preço mais viável, né? A gente tem essa aqui, eu já fiz muito serviço nessa atual card aqui, ó. E vários tipos de produtos aqui. Calendários, agendas 2021, diversas opções, né? Então, ó, então aqui tem muita coisa. Cartões de visita por R$ 25, panfletos, folders, né? Pasta para documentos. Então eles fazem muita coisa. Adesivo, imã de geladeira, né? Então você pode, ó, uma dica que eu vou deixar para vocês aí de empreendedorismo. Você pode fechar com seus clientes, né? Você cobra um valor para desenvolver o projeto ali. Ah, o cliente está precisando de quê? De panfleto? Você faz a arte, envia para o cliente aprovou, cardápio, por exemplo, que é uma coisa comum. O cliente aprovou, né? Aí o que é que você faz? Você terceiriza isso aqui com as gráficas online. Vai sair muito mais viável para você do que você ir fazendo essas gráficas de bairro, né? Então acho que os donos de gráfica de bairro vão me matar por causa dessa dica aí que eu estou dando. Que é o seguinte, a maioria dessas gráficas de bairro tem muitas que não tem nem máquinas para rodar esses tipos de materiais aqui. Então, o que é que eles fazem? Eles trabalham, às vezes, apenas com impressão, com máquinas lá para impressão rápida, entendeu? Mas não deixam de fazer esse tipo, não deixam de pegar esse tipo de serviço aqui com o cliente, entendeu? E aí o que é que faz? Ele terceiriza isso. Ele não tem uma gráfica para fazer banner lá. Ele tem para, por exemplo, imprimir em A4, em A3, uma impressora. Mas não tem uma para fazer banner, com ilhós e tudo mais. Não tem uma Roland para grandes formatos, entendeu? Então o que é que ele faz? Ele vem aqui num site desse, pega a arte do cliente, manda para o site aqui e com 5 dias o site manda o material e com 5 dias chega lá. Eu falo isso assim porque tem vários tipos de frete, mas eu já encomendei para um cliente na época e aí com 5 dias eu já estava com o material em mãos lá para entregar ao meu cliente. Então você trabalha com prazo, né? Você fecha um valor e até ó, sacola média, né? Até sacola tudo, minha gente. Vocês imaginar tem aqui. Então dá para ganhar dinheiro com isso aqui, terceirizando serviços, tá? Então se a gráfica aqui ela cobra, por exemplo, nesse caso aqui, ó, pastas, né? Então essas pastas aqui, ó, quando você clica em cima, que são aquelas pastas de empresa, né? Então, aqui a gente tem aqui a quantidade, 250 pastas dessas vai sair por R$ 509,36. Isso você enviando a sua arte. Você fez a arte da pasta, né? Então o cliente encomendou isso aqui. Ah, fulano, você é designer, né? Eu estou precisando lá no meu escritório de uma pasta, né? De um modelo novo para pasta, papelaria. Você faz o orçamento prévio aqui no site, né? E custou X aqui, né? R$ 509. Então você vai passar no orçamento, você vai ver aí quanto que você quer lucrar aí e quanto que o cliente, né? Quanto que você vai passar para o seu cliente. Então, se aqui é 509, juntando sua mão de obra para desenvolver a arte, você pode cobrar 750, né? Por 250 pastas e passar esse orçamento para o seu cliente. O cliente aprovou, aceitou, você vai desenvolver a arte, envia a sua arte para o cliente aprovou aquela arte, gostei, eu uso os mockups para isso, né? Que você vai desenvolver a arte, né? E o cliente vai aprovar e usa o mockup para isso, para chamar a atenção do cliente, para o cliente ter uma noção de como aquilo vai ficar e embelezar teu projeto, né? Então, o cliente aprovou, você vem aqui no site, né, encomenda o serviço, né, e aí você acerta com o cliente se você vai receber esse valor antes, se você tem o dinheiro para comprar primeiro aqui, ou você antecipa 50% com o seu cliente, né, e depois que ele te paga o restante, você paga, mas enfim, você tem que fazer uma compra aqui.
Eu só estou dando uma dica a vocês de como vocês podem trabalhar, né? Com cartões de visita, com materiais impressos, que é o que a gente chama de marketing offline. Isso aqui, né? Materiais de identidade visual. Então tem tudo: envelope, folder, flyer, hot stamp, pasta, receituário, adesivo, bandeirola. Tem muita coisa aqui. Cadernos, brindes, caixas personalizadas. O que vocês imaginarem aqui tem, minha gente, de produtos da área gráfica, tá? Então fica essa outra dica aí para vocês usarem as gráficas online, né? E aprender a ganhar dinheiro, a terceirizar, cria lá seu Instagram, seu Facebook, cria uma marquinha para o seu negócio, para sua empresa, e você não precisa de uma gráfica, você é um designer, você vai fechando com seus clientes e usando as gráficas online aqui, porque essas gráficas, por incrível que pareça, né, elas rodam materiais em grande quantidade para as outras gráficas de bairro, né, que é o que eu expliquei a vocês aí. Tá? Isso aqui são gráficas industriais, então elas têm todo tipo de gráfica, ou todo tipo de máquina, e todo tipo para rodar impressão em vários processos, né, de produção gráfica aqui. Então aqui, ó, tá, minha gente? Fica a dica aí, fica a dica para vocês, né? A atual card é uma das, tem a 360 imprimir, tem a gráfica print também aqui, ó. E aqui, inclusive, eles dão várias dicas de como você fechar o arquivo, enviar o arquivo, formatos mais adequados para isso. Tá? Então, tem a print também, caneca, tudo aqui, ó. Até máscara, minha gente, tem, tá? Você personaliza uma máscara agora, depois dessa pandemia, ó, faz os seus modelos e aqui, ó, eles vão, ó, você personaliza as máscaras, né, poliéster lavável, aqui 5 unidades sai por R$ 50. Isso você vai desenvolver a arte, né, e contratar o serviço, que são as 5 artes. Aí eu acho que tem o preço do frete também, ó, entrega rápida, né, lançamento. Já tem essa aqui que é mais barata, são 10 unidades por R$ 36,99, que é máscara descartável. Mas você pode personalizar, colocar a sua arte ali, né? E ó, é uma maneira de você empreender, gente. Isso aqui é uma dica. O design é muito voltado para o empreendedorismo, né? E você pode ganhar dinheiro com isso aqui, porque temos muitos produtos. Basta você aprender a trabalhar e saber divulgar o seu negócio, né? Então, é uma ótima dica para vocês aí, tá? Ganharem um dinheiro e conquistarem clientes aí e até montar empresa, montar negócio nessa área, tá? Então, voltando aqui para a aula, lá para o Illustrator, tá? Então, a gente vem aqui, ó, para o PDF X1A, né? Vou salvar aqui em PDF X1A, tá? Então, vou dar OK. Pronto, ele está salvando para mim, já salvou lá. Então agora eu já tenho dois arquivos. Eu tenho ele em Illustrator, tenho ele em PDF também. Se eu fosse imprimir, mandar para uma gráfica, aquela arte final, eu enviaria isso aqui, ó, o PDF X1A. Aqui no caso, ó, vou dar dois cliques aqui e vou abrir. Vou abrir no Chrome mesmo. Pronto, tá vendo? Tá aqui, ó. A arte feia danada aqui que fiz aqui foi na doida, né? Na verdade, isso não é uma arte, foi só um exemplo para vocês entenderem aí, tá? Então tá aqui, ó. Isso aqui está em formato de PDF, pronto para ser impresso, tá? Já ajustado e configurado para uma impressão. Pronto, fechei aqui. Não, Photoshop não. Pronto, Illustrator. Voltando aqui para o Illustrator, vamos salvar agora em EPS, tá? Arquivo, salvar como, em vez de ser em PDF nem Illustrator, eu vou salvar em EPS, tá? Pronto. Salvei aqui, ó. Vou mexer em nada, deixa OK, tá? Pronto, já estão com fontes incorporadas ali. E o que é que acontece? Pronto, tá gravando para o formato APS, demorando um pouquinho, salvou. Aí, no caso, ele salvou aqui as pranchetas individualmente, né? No caso, tinha três pranchetas aqui. Deixa eu fechar aqui.
salvar como EPS, sim. Pronto. Aí, ó, a gente já tem lá, tá? O arquivo em EPS. Então, no Corel, tá? Quando eu for abrir essa arte lá no Corel, eu vou usar isso aqui, tá? Ó, PDF ele vai abrir no Corel também, mas eu não vou conseguir mexer, editar nada. Vai ser só aquela imagem lá, tá? Vou conseguir abrir no Corel e posso, sei lá, diminuir o tamanho, de A3, de A4 para A3, de A3 para A4, para A5. Eu posso fazer essas alterações usando o PDF. Mas para mexer naquelas camadas ali, alterar os objetos, mudar a cor, contorno, essas coisas todas, o PDF não vai servir, né? Então a gente vai ter que usar aqui o EPS, tá? Que é a extensão de arquivo que ela vai com o Corel. Isso aqui também não funciona no Corel, tá? O arquivo em AI não abre no Corel. Agora o EPS ele abre, tá? Então ficou a dica aí de como salvar arquivos, né? Nas extensões mais populares aí, para trabalhar também com outros programas. E agora, tá, minha gente? A gente tem uma outra situação aqui, que é exportar arquivo. Então vamos ver agora, né, o que é exportar o arquivo aqui, que eu criei a minha arte final. Arquivo, vamos lá, exportar. Então a gente pode exportar como, já vem aqui, ó, e clica em aula 3, a gente pode. Olha só a gama de arquivos que a gente tem aqui, ó. PNG, que é um formato de imagem que vocês já conhecem, já utilizaram lá no Photoshop, SVG, Targa, TIFF, Photoshop, até em PSD aqui você consegue, né, salvar na extensão. Macintosh, né, PICT, né, ou PCT, JPEG, que é os mais comuns aqui, ó, é JPEG e PNG, que são formatos de imagem e a gente usa muito na mídia web, na mídia online, digital, né? Para projetos web a gente vai usar muito PNG e JPEG também, posts para redes sociais, banners que a gente vai colocar em sites, layouts que a gente desenvolve, templates que a gente vai colocar em sites, entendeu? Para mídia digital. Interfaces visuais que a gente vai desenvolver para aplicativos. A gente usa PNG também, são arquivos leves, JPEG e PNG. O PNG ele tem um pouquinho mais de qualidade ainda que o JPEG. Né? Formato de texto, TXT, Flash, MF, desenho do AutoCAD, até DWG você consegue salvar aqui para AutoCAD, né, que é um software de automação aí também. Na construção civil, né, a gente tem muito AutoCAD presente na indústria aí da engenharia civil, da arquitetura, né, a gente tem muita gente trabalhando com AutoCAD ainda, bem que a gente tem um Revit também, que é um software que veio para revolucionar esse mercado aí, né, então tem muita gente já dessa área da arquitetura, da engenharia usando Revit, né, outros ainda utilizam AutoCAD também, e as faculdades também, dessas áreas, trabalham com esses softwares também, né. Então, aqui no Illustrator a gente pode salvar em DWG também. BMP, CSS e arquivo de intercâmbio AutoCAD. Né? Então, eu utilizo mais aqui, ó, JPEG e PNG. Né? O resto eu confesso aqui que eu posso ter precisado usar. O TIFF é um arquivo gigante, é como se fosse uma JPEG em um tamanho enorme. Né? Então, é bem pesado um arquivo TIFF em relação a um JPEG e um PNG. Né? Então, vou salvar aqui em PNG, tá, minha gente? Quando eu vou salvar em PNG, olha o que ele pergunta para mim aqui. Né? Ó, ele abriu a tela, tá? E ele pergunta para mim se eu quero que tenha fundo aquele PNG. Né? Então, ó, a resolução eu vou deixar em 300 mesmo, mas eu posso diminuir para 150, para 72, né? Texto otimizado, cor do fundo. Agora que a gente chega na situação.
Quando a gente põe aqui transparente, ele está dando até uma pré-visualização para a gente aqui. O que é que acontece? Nesse modelo transparente, sem o fundo, sem aquele, não vai aparecer aquele fundo, esse fundo branco aqui, ó. É como se eu estivesse removendo da imagem esse fundo branco. Então vamos salvar ele com o fundo branco, né? E vamos salvar ele transparente para vocês terem uma ideia a diferença. Então vamos primeiro salvar ele no fundo branco aqui, ó. Então ele vai ficar justamente como está aí, uma imagem, só que uma imagem, né? Justamente como está aí. E vamos dar OK. Então, a gente foi lá na nossa pasta agora. Não, cadê aqui? Não. Por aqui é mais rápido. Pronto, aqui, tá aqui meu PNG, tá? Então, ó, eu dei 2 cliques aqui. Então, ó, dei 2 cliques aqui, ele abriu meu PNG, tá? No meu visualizador de fotos do Windows. Então, ele tá com fundo branco, né? Eu vou salvar ele agora com fundo transparente, né? Então, ó, arquivo, exportar, exportar como, e vou, ó, aula 3, vou colocar aula 3B, né? Não pode ficar com o mesmo nome em 2 arquivos. E vou, ó, clicar em exportar. Só que agora eu vou tirar a cor do fundo branco e vou colocar transparente. Isso é muito útil quando a gente vai trabalhar lá no Photoshop também, tá? Evita a gente fazer o recorte do fundo e a gente ganha muito tempo com material que já está assim com fundo transparente, né? Então, às vezes a gente opta por esse tipo de material lá na internet, esse tipo de arquivo, quando a gente vai pegar uma imagem para editar lá no Photoshop, porque a gente ganha tempo não tendo que recortar fundo, remover fundo, né? Então, ó, dei um OK aqui. Pronto, então aqui eu já estou com o arquivo com o fundo transparente, que é esse aula 3B, é um PNG também. O PNG com fundo branco a gente abriu anteriormente e agora, ó, vamos abrir aqui. Pronto. Por que que ele abriu aqui com fundo branco? Né? Porque o visualizador de fotos do Windows, ele não é um software de edição gráfica, ele não é um Photoshop da vida, ele não é um Illustrator da vida, né? Nem um CorelDRAW da vida. Ele é um programa simples para você visualizar. Então, ó, o que acontece? Eu vou pegar esses 2 arquivos aqui, ó, que é esse aula 3B e o aula 3, e vou abrir eles lá no meu Photoshop agora, tá? Tá aqui meu Photoshop, eu vou ao arquivo, abrir, eles não são imagem, o Photoshop não é um software que edita imagem, né? Que ali não está em vetor, tá, minha gente? Vale salientar, por mais que eu criei no Illustrator, eu salvei num formato de imagem construída por pixel, ou seja, bitmap, que JPEG e PNG são arquivos de imagem construída por pixel. Imagem que a estrutura, a base dela, são aqueles quadradinhos, e a mistura daqueles quadradinhos que vai dar origem à resolução da imagem, tá? Então, ó, aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui no Photoshop. Então, área de trabalho, aula 3 aqui, ó. Vamos abrir primeiro o que está com fundo branco. Tá aqui, ó, com fundo branco. Agora vamos abrir agora o que está com fundo transparente. A gente vai ver que vai vir sem esse fundo aqui. Então, arquivo, abrir, ou então dar um Ctrl O aqui no Photoshop mesmo, que vocês já viram anteriormente. Agora eu vou abrir o que não tem fundo, inclusive está até preto aqui no Windows Explorer, né? Mas vamos lá para o programa. Aí, tá vendo? Quando eu trago aquele material, aquele arquivo para o Photoshop, que é um programa que vai trabalhar especificamente com essas extensões JPEG e PNG, que são extensões de arquivos de imagem. O que é que eu tenho aqui, ó? Tá vendo? Eu já tenho um material sem fundo, então evita que eu perca tempo aqui, ó, que eu pegue uma ferramenta de recorte para remover esse fundo aqui, ó. E eu não vou perder tempo, né? Ó, removendo esse fundo. Embora seja bem rápido, se eu já posso salvar sem o fundo, e eu sei que eu vou precisar usar no meu Photoshop aquele material que eu fiz no Illustrator ali, não tem problema, tá? Já salva sem o fundo.
Então, essa é a dica para vocês aí. Vou fechar aqui o Photoshop, que não é o nosso foco de hoje, né? A gente já viu o Photoshop. Embora, ó, vou dar outra dica para vocês. Eu estou com uma imagem aqui no Photoshop. Eu quero levar lá para o Illustrator. Olha como é simples. Quando eu falo da portabilidade que existe entre os dois programas, porque são frutos do mesmo fabricante, é isso, ó, minha gente. Como é legal trabalhar dessa forma. Eu estou com um arquivo aqui no meu Illustrator, né, e eu quero levar esses vetores aqui, ó, lá para o meu Photoshop. Estou aqui, ó, no meu Illustrator, estou com os dois programas abertos aqui, ó. Cliquei nele, arrastei, trouxe para cima do ícone do Photoshop, não solto ainda o mouse. Eu trago para o meio do meu layout. Quando aparecer essa setinha com o sinal de mais, o meu cursor, na área branca aqui no meu layout, eu solto. Né? Então, espera um pouquinho que o programa vai processar. Então, pronto. Ó. Ele trouxe todos aqueles objetos, ó, que ele reconhece aqui no Photoshop como objeto inteligente de vetor. Ele não está reconhecendo isso aqui como uma imagem, está reconhecendo isso como um objeto de vetor. Se eu der dois cliques aqui no meu Photoshop, ele vai partir para editar isso lá no Illustrator. Vê que interessante. Ó, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Vê o que foi que ele fez. Ele abriu isso lá no Illustrator. Vê que legal, gente. Vê como é magnífico essa comunicação que existe entre esses dois programas. Então, quando eu digo a vocês, estudem a suíte Adobe, ela é a mais importante para vocês, é o que o mercado cobra, é o que os melhores empregos vão exigir de vocês. As agências de publicidade, agências de marketing, comunicação, web, geradores de conteúdo no geral, todo mundo tem que desenvolver, né, essas habilidades com os programas da Adobe, né, porque é o que o mercado vai pedir, vai cobrar de vocês, são os requisitos que você tem que ter para engajar e ter sucesso na área de design gráfico. Então, obviamente, isso não é de hoje, não é uma aula, duas aulas que você vai dominar o programa, mas se interesse por eles, porque eles é o que existem de melhor aí no mercado, são as melhores ferramentas para a gente trabalhar com design gráfico, né? Então fica a dica para vocês aí, tá? Então, ó, eu vou fechar aqui, né? Então, com isso eu expliquei para vocês aqui, né, o que é a gente salvar documentos aqui no Illustrator e exportar, né, arquivos, são coisas diferentes, né? E agora eu vou explicar para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje, o conteúdo de hoje, eu vou ensinar vocês aqui a manipular objetos, a trabalhar com objetos aqui no Illustrator. Né? Então, vamos trazer um exemplo aqui, vamos fazer um xadrez, um quadriculado aqui. Né? Então, ó, o que, que eu vou fazer aqui? Para dar essa explicação a vocês. Eu vou pegar aqui a ferramenta de forma, de retângulo, né? Então, eu vou dar um zoom aqui. Essa prancheta eu vou eliminar aqui. Então, ó, Shift O, vem aqui, ó, deleta ela, tá? Clica na ferramenta de seleção ou tecla na tecla V, né? Que aí a gente volta para cá. Eu vou ficar só com um layout aqui, tá bom? Senão vai ficar beleza. Aí agora o que, que eu vou fazer? Pegar a ferramenta de retângulo, né? Ó, percebam, tá? Agora eu estou explicando a vocês como vocês vão manipular objetos aqui no Illustrator. Então, ó, quando a gente abre aqui, ó, a ferramenta, ela começa a criar um retângulo. Você pode fazer um quadrado, né? Uma linha assim e tal. Você trabalha a forma reta aqui, né? Então, uma coisa interessante do Illustrator é que ele lhe dá a largura e a altura em pontos, que é a unidade de medida, ou seja, PT ali, né? Então, ó, quando eu estou abrindo aqui, ó lá, largura 513, suponhamos, eu quero manter essa proporção aqui. Largura está 518 por 4 pontos, por altura 391,2 pontos, tá? Então, ele tem uma largura maior do que a altura aqui, ele está me dando isso, essa medida em pontos, né? Então, aqui, ó, o que é que acontece? Como eu apliquei contorno, né? Então tá, então eu vou tirar o contorno aqui, ó.
e vou criar um retângulo aqui, tá? Então vai ser aqui o xadrezinho que eu vou fazer, né? Então ele dá essas medidas para a gente aqui, né? Então, o que é que eu vou fazer agora, tá? Então, uma vez que eu tenho um retângulo aqui, tá? Sim, deixa eu só explicar outra coisa. Quando você for abrir, né, usar essa ferramenta, se sua intenção é manter as proporções, se você quer fazer um quadrado aqui, se você não quer ajustar aqui no tamanho que você quer, um retângulo, você põe o dedo no Shift e clica e arrasta. Ele vai com essa linha no meio, uma linha rosa no meio, aí tá percebendo? Aqui, não tem essa linha rosa, tá vendo aí? Estou criando e ele não está mostrando essa linha rosa para mim, porque eu estou alterando largura e altura aqui e alterando as proporções também. Já aqui, quando eu seguro o Shift, né? Então, segurei o Shift, cliquei e fui abrindo, tá? Então, ele vai mantendo a proporção, né? Isso serve para elipse também, para qualquer outra forma que você vai usar. Então, ele vai, se eu não coloco o dedo no Shift, ele perde as proporções, né, ideais aqui, as proporções ajustadas ali. Então, põe o dedo no Shift, que não fique oval o seu círculo, põe o dedo no Shift. Se você quer que seu quadrado ele fique perfeito e seu círculo fique perfeito aí, lembra disso. Antes, põe o dedo no Shift, depois clica e abre, né? Aqui a gente vai ter um quadrado perfeito. Se eu não colocar o dedo no Shift, eu vou acabar não tendo um quadrado perfeito aqui, perdendo a proporção. E isso também vai servir para elipse, tá? Então, que é um círculo perfeito, põe o dedo no Shift que o círculo vai sair perfeito. Se não colocar o dedo no Shift, vai sair troncho ou desproporcional, né? Então, outra dica, né? Outra coisa aqui que o Photoshop tem, toda vez eu fico trocando, confundindo um programa com outro. Aqui eu estava dando aula a vocês só de Photoshop. Photoshop, Photoshop. Então, me habituei, me acostumei a falar Photoshop o tempo todo. Agora aqui no Illustrator eu fico confundindo um nome com o outro. Então, vamos me perdoando aí, tá, minha gente? Acontece. Eu vou corrigindo aqui na medida do possível. Então, eu vou ter agora, vou criar aqui duas formas, né? Então, um retângulo e esse outro aqui. O legal, que é o seguinte, isso aqui, né, o que eu estou explicando a vocês é como a gente manipula objetos aqui. Então, uma outra coisa importante, né, que é o seguinte, é o alinhamento. Ele pega aqui, o Illustrator ele tem um recurso bem legal, né, que é o seguinte, ele alinha um objeto a outro. Então, aqui ele mostra para a gente, né, que por mais que eu possa usar as linhas guias aqui, dando Ctrl R, né, e colocando alinhamento ali para manter o alinhamento, né, das minhas formas aqui. O próprio Illustrator, quando você vai se aproximando daquele alinhamento, ele já mostra para você ali, Aqui, eu estou alinhando ao centro. Então, essas linhas rosas que aparecem aí, quando eu vou arrastar objetos, mexer nas posições dos objetos, ela indica, o centro do outro objeto ali. Então, aqui, eu estou alinhando esse retângulo ao centro do meu quadrado que eu tenho na esquerda ali, E aí eu vou ter um alinhamento 100%. A diferença que eu tenho daqui para cá é a mesma diferença que eu tenho daqui para cá. E fica super alinhado aí. Você vai colocar um por cima do outro, né? Então tem isso aqui também. Entendam que essas setinhas, essas retinhas, essas linhas que aparecem, né, tem a ver com isso, tá? Aqui em cima, ele alinhou aqui, justamente ao retângulo, o caminho do quadrado que está à esquerda aqui, tá? Então, outra dica para vocês entenderem aí, tá? Por mais que vocês possam usar a linha guia aqui, mas esse recurso fez a gente, né, deixar um pouco a linha guia de lado, porque a gente consegue, né, de maneira mais prática, usar isso, fazer isso aqui, por essas indicações que o programa nos fornece, né? Então, uma outra coisa aqui, para falar para vocês, deixa eu ver. Então vamos lá, deixa eu criar aqui, tem mais uma coisa para falar para vocês aqui.
que é o seguinte, deixa eu criando logo aqui meu quadriculado aqui, minha textura em xadrez aqui. Vamos fazer um xadrez aqui, deixa eu mudar essa cor, vamos colocar um preto aqui, tá? Então, ó, eu vou trazer para cá, tá? E vou puxar para cá também. Quando você quiser duplicar objetos, que nem nas camadas lá no Photoshop, tá? Então, ó, o que é que eu faço? Coloco o dedo no alto, peraí. Ó, o que é que você tem que fazer primeiro aqui, tá? Primeiro você clica, depois você põe o dedo no Alt e arrasta. Se você fizer o contrário, se você clicar primeiro, tá aqui, né? Aí eu clico no Alt. Deu certo. Então, ó, para duplicar, tá, minha gente? Faz isso. Clica, põe o dedo no Alt, apareceu essa setinha. Tem que aparecer essa setinha aqui, ó. A setinha preta, né? Só que, ó, tem que estar em cima, tá, minha gente? Então, ó, cliquei em cima, apertei o Alt, apareceu as duas setinhas, pode arrastar, que ele vai duplicar. E aqui, ó, legal aqui, ó, ele já dá o alinhamento. Coloquei o Alt, apertei no Alt, ó, arrastei, ó lá, ó a linha lá no meio, indicando que tá retinho, né? Se eu puxar para cá, ó, eu perdi o alinhamento. Se eu quero alinhar novamente, ó, até apareceu a linhazinha, pronto, significa 100% alinhado, né? Então tá aí. Então, ó, aqui você pode ir duplicando, tá? Outra coisa aqui, que é o seguinte, a rotação. Você pode rotacionar isso aqui. Então, aqui eu tenho três objetos. Esse daqui, que é um objeto que foi duplicado desse aqui, né? E esse outro objeto aqui, que são três formas. Um quadrado, um retângulo preto e outro retângulo preto. E no caso, o quadrado verde. Então, se eu quero rotacionar um desses objetos, a partir do momento que eu passo o mouse em cima, ele mostra para mim, ó, ele apresenta um contorno, um caminho, né? Indicando que aquilo que eu passei, aquilo é o objeto verde. Se eu quero mexer no objeto, manipular no objeto preto aqui, ó, eu passo o mouse em cima do objeto preto, por mais que o objeto preto esteja por cima do objeto verde, ele já ó, apresentou um caminho ali, um contorno, uma espécie de contorno ali, ó, com um xizinho no meio. Isso indica que se eu clicar, eu consigo manipular ele, arrastar, mover ele. O verde é a mesma coisa. Eu cliquei no verde aqui, ó, e por aí vai. Então, ó, tem um recurso aqui que serve para a gente girar também, tá? Então, ó, essa ferramenta aqui, ó, R. Você pode apertar a letra R, né? Que serve para isso também. Você pode girar, né? A ferramenta R, você vem aqui, ó, e gira, tá? Você pode girar o objeto aqui, ó, aplicar uma rotação a ele. Você pode fazer assim também, ó. Em vez de apertar R, você está aqui, ó, clicou em cima, você passa o mouse ao redor, quando aparecer essa setinha aí, ó, você pode, ó, colocar, girar, rotacionar e ele vai apresentando o grau da rotação ali, né, que você quer aplicar ali no seu objeto, tá? Então, ó, isso aqui a gente rotaciona, é uma forma de a gente manipular aqui o objeto também, né? Então, quero o retângulo, o quadrado verde aí, quer rotacionar ele, faz isso, passa o mouse aqui, ó. Isso é muito semelhante ao Photoshop lá, né? Então, isso aqui não é novidade, digamos assim. Então, vamos lá, né? Para a gente finalizar aqui, né? Então, ó, isso é básico, tá, minha gente? Isso aqui é coisa básica do Illustrator, né? Então, assim, isso não significa que você tem que prestar atenção, obviamente, né? Mas, assim, é um conteúdo básico. Não é uma coisa assim tão complexa.
e você foca no básico, vai devagarzinho, né? Vai focando naquilo que é básico, né? Entendendo os princípios básicos, não vai querer aprender tudo de uma vez, mas vá, assiste uma aula uma vez, aí repete, volta lá no vídeo, a parte que eu falo, a parte que você não entendeu, e vai vivendo esse caso de amor aí com o programa, né? Você precisa ter o hábito. Então você precisa entender que ele, se você quer progredir no design, se quer virar um profissional da área, quer fazer trabalhos legais, ganhar dinheiro com isso, você tem que criar o hábito de mexer nesses programas. Então, se você mexe um hoje, daqui a 5 dias vai mexer de novo, vai ficando para trás, entendeu? Então, tem que viver esse caso de amor aí com o programa, tem que fazer ele ser parte da sua rotina, né? Só assim você vai conseguir evoluir, né, no design gráfico aí. Então, ó, venho aqui, se eu quiser, por exemplo, girar isso aqui em 90 graus, eu venho aqui, ó, e clico em transformar e clico aqui em girar, tá vendo? Clica com o botão direito em cima daquele objeto que você quer girar, clica aqui, ó, em transformar e depois em girar, tá? Aí aqui você vai colocar 90 graus, você mexe aqui, ó, no ângulo que você quer. Vamos colocar 90 aqui, tá? Colocar 90. Então, ó, ele já colocou aquilo na vertical, ali, ó. Tá? Uma outra coisa legal, tá, minha gente? Aqui, ó, o Shift, ele serve para isso também, ó. Toda vez que você quer mover um arquivo e não quer perder o alinhamento lateral ali, ó, o que é que acontece? Põe o dedo no Shift e arrasta. Seleciona, clica, põe o dedo no Shift, aliás, seleciona, clica em cima e arrasta, tá? Que ele vai mantendo o alinhamento lateral ali. Isso serve também para o alinhamento vertical. Clica em cima, põe o dedo no Shift, né? Que ele não vai deslocar, ele vai prender o objeto naquela posição ali, tá? E vai manter aquele alinhamento ali. Então, ó, trouxe para cá, sempre usando o Shift aqui, ó, eu não perco o alinhamento lateral, tá? Então, para mover, façam isso também, quando vocês não quiserem perder a posição. Agora, quando quiser deixar isso sem um alinhamento mesmo, a gente precisa botar o dedo no Shift. Mas aqui, nesse caso aqui, por exemplo, que eu preciso ficar bem certinho, ó, põe o dedo no Shift, ó, e vou, no caso, clicar primeiro e depois colocar o dedo no Shift e arrastar, para manter o alinhamento aqui 100%, para ficar bem alinhadinho. Aí, ó, se você pode vir aqui, ó, transformar, girar, né? Ó, você tem essa opção aqui, né? Se você quiser visualizar aqui, ó, clica, né? Que vai mostrar como que fica. Você pode escolher a angulação aqui e deixar marcado visualizar, que antes de aplicar, né, ele vai te mostrar como é que aquilo fica. Ah, gostei, é assim que eu quero, dá um OK, né? Que ele vai deixar daquele jeito. Então, ó, voltando a duplicar aqui, ó, apertando Alt, e aí eu criei uma textura xadrez aí, tá? Então tá aqui, eu tenho um objeto, dois, três, quatro objetos, cinco, seis e sete objetos com o quadrado verde. Então são três retângulos pretos na horizontal, três retângulos pretos na vertical e o quadrado verde ali. Então aqui a gente tem também, tá, o painel de camadas. Depois a gente vai ver isso, tá? Mas para não me alongar muito, o vídeo não ficar muito grande, difícil de disponibilizar para vocês aí, eu já vou finalizando a aula por aqui, tá? Depois a gente vai ver isso. Então, nas camadas aqui, como lá no Photoshop, ó, eu posso ativar, né? Ativar todas as camadas aqui, que é a camada 1, e aqui são as camadas individuais, ó, que eu posso ir ativando e desativando elas no olhinho ali, tá? Então, ó, cada camada dessa é uma coisa. Isso aqui é um retângulo, isso aqui é outro. Olha lá. E elas vão estar aqui, ó, elas unidas aqui vão formar o que eu fiz aqui. Eu posso também agrupar elas, né? Dando Ctrl G aqui eu agrupo, né? Então aquilo vai virar uma coisa só, tá vendo?
Então é isso, tá, minha gente? Com isso, eu vou encerrando, finalizando o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente está aqui para ensinar Illustrator a vocês. Então, qualquer dúvida, use um professor. Não tenham medo, dúvida. Perguntem, né? Faz parte do processo de ensino e aprendizagem. Peça dicas e eu vou estar sempre à disposição de vocês aí. Muitos já falam comigo aí no individual, no privado, do WhatsApp. Então, não se acanhem. Falem, porque o momento de vocês aprender é esse, tá? Então é isso, minha gente. Vou fechando aqui, tá? Um abraço a todos, fiquem na paz e sempre com Deus.